Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao 27. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo então casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ele será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Hoje, a Santa Igreja nos põe em nossa consideração, pela palavra de Cristo, a realidade da ressurreição e as propriedades dos corpos ressuscitados. Por conseguinte, o Evangelho narra-nos o encontro de Jesus com os saduceus, os que, por meio de um caso hipotético, distorcido, apresentam-lhe uma dificuldade a respeito da ressurreição dos mortos, verdade na qual eles não acreditavam. Dizem-lhe que se uma mulher enviuvar 7 vezes, ela será a esposa de qual deles? Dos 7 esposos. Marcos 12, 23. Procuram, desse jeito, ridicularizar a doutrina de Jesus, mas o Senhor desfaz a dificuldade expondo que, quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Marcos 12, 25. Assim, nosso Senhor aproveita a circunstância para afirmar a existência da ressurreição, citando o que Deus lhe disse a Moisés no episódio da sarça: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acrescenta: ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Marcos 12, 26 ao 27. Jesus lhes reprova quanto estão errados, já que não entendem a Escritura nem o poder de Deus. E ainda mais, esta verdade já estava revelada no Antigo Testamento. Assim, o ensinaram Isaías, a mãe dos Macabeus, Jobe e outros. Nós, longe de duvidar das Escrituras e do poder misericordioso de Deus, aderimos com a mente e o coração a essa verdade esperançosa. Gozamos de não ficar frustrados na nossa sede de vida plena e eterna,
a qual é confirmada no mesmo Deus, em sua glória e felicidade. Diante deste convite divino, fica-nos fomentar as nossas ânsias de ver a Deus, o nosso desejo de estar para sempre reinando junto a Ele. Pensamentos do Evangelho. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Se nesta terra Ele curou as doenças da carne e devolveu ao corpo sua integridade, quanto mais o fará no momento da ressurreição, com o fim de que a carne ressuscite sem defeito, integramente. São Justino Marte. É o homem total, tal qual está situado neste mundo, tal qual tem vivido e sofrido, o que um dia será levado à eternidade de Deus e terá parte em Deus mesmo, pela eternidade. Isto deve de nós encher de um gozo profundo. Bento XVI. Os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus ensina firmemente, e aos saduceus, que a negavam, responde: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Marcos 12, 24. A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é um Deus de mortos, mas de vivos. Catecismo da Igreja Católica, número 993. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque cada vez que humilhados e arrependidos nos chegamos a ti e confessamos nossos pecados, temos a certeza de sermos perdoados. Hoje, nós te pedimos perdão, Senhor, reconhecendo quanto somos fracos e pecadores. Perdão pelas nossas fraquezas e infidelidades. Perdão, Senhor, pelos nossos descaminhos e distanciamento da Tua palavra em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.